Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 86 e conto aí com seu like. Bom, amigos e amigas, vamos para mais um vídeo aí de comentários sobre notícias importantes. O mundo está em convulsão. Recentemente caiu aí o governo Assad, após 50 anos aí, de ditadura da sua família. Porém, vamos dar uma olhada nas notícias, vamos ver aí o que está por vir e vamos ver o que Sion, Israel, tem a ganhar com isso tudo. Bom, dito isso, vamos para as notícias. Vamos para a primeira notícia. Temos aqui uma notícia aí de meados de novembro, mas que é muito importante, porque vai falar sobre uma preparação para a Terceira Guerra Mundial, que os alemães estão fazendo diante do conflito que ainda ocorre na Ucrânia, mas que promete aí com a chegada de Trump, né, de repente chegar a um acordo de paz ou dar uma arrefecida. Mas vamos dar uma olhada aí nessa notícia. Separei aqui para vocês, vamos ver. Bom, aqui está, é uma notícia aí do jornal The Sun, já está devidamente traduzida, e eu destaquei alguns pontos importantes dessa notícia que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhada. Diz aqui, notícia do dia 19 de novembro de 2024, linha de frente, Europa. A Alemanha planeja a Terceira Guerra Mundial com um documento secreto de 1000 páginas, Operação Deutschland, junto com 800 mil tropas da OTAN e 200 mil veículos. São números extremamente expressivos, né? Aqui mostra o treinamento aí dessas tropas, mas o que diz o texto, né? Os planos de preparação da Alemanha para a Terceira Guerra Mundial foram revelados em um documento secreto de 1000 páginas, chamado Operação Deutschland. Isso aconteceu depois que cidadãos nórdicos foram instruídos a se preparar para a guerra e receberam assustadores guias de sobrevivência na segunda-feira, enquanto as tensões entre Rússia e Ucrânia aumentam. Bom, essa notícia foi de novembro, né? Mas eu acho bem relevante esse documento, esse artigo, porque mostra uma preparação real, né? Como os europeus reagiriam aí se eclodisse uma guerra entre a Rússia e a OTAN, né? Então eles destacariam 800 mil soldados, 200 mil veículos, teria aí caminhões de transporte, né? Preparação de estoque de armas, proteção proteção aí de estruturas militares importantes. Mas isso foi antes do anúncio do teste daquele míssil chamado Orishnik, aquele míssil russo, né? Que foi verdadeiramente uma mudança aí no jogo. Vocês sabem que isso aconteceu depois que a Ucrânia teve autorização para usar mísseis de longo alcance, e aí a Rússia contra-atacou, né, usando essa arma que é meio que experimental, mas que provoca grande destruição. O míssil vai até o espaço. A gente vai fazer um vídeo ainda sobre isso, porque eu achei assustador aí o poder de destruição dessa arma. Porque o míssil ele vai até o espaço. Um único míssil se divide em 36 ogivas que descem a uma velocidade de Mach 10, de acordo com os dados aí. Mas aí então, com essa mudança, esse game change, né, meio que arrefeceu. Vocês viram que a Ucrânia meio que parou de usar aí os mísseis de longo alcance, né? Deve ter recebido instruções para meio que pisar no freio, porque a Rússia inclusive mudou
a sua doutrina nuclear, né? Agora eles podem usar mísseis nucleares se for atacado aí em larga escala com mísseis comuns, né? Então, diz aqui o texto: os temores de uma guerra que possam ultrapassar as fronteiras nacionais aumentam, com a Alemanha seguindo os passos dos países nórdicos. Intensifica medidas de precaução. As forças armadas alemãs começam a implementar a Operação Deutschland, que foi acordada entre políticos e contém assustador plano estratégico de 1000 páginas. Impressionante, amigos. Aqui está aquele ministro da Defesa Civil da Suécia apresentando aí o manual de sobrevivência em caso de um conflito, né? Mas isso aqui já é passado. A gente tem o que aconteceu aí na Síria, revelando mais uma faceta dessa guerra híbrida que está acontecendo, porque a Síria era ajudada pelos russos, né? Desde 2015, quando o governo sírio estava perdendo a guerra, aquela revolução colorida que ocorreu ali, e a Rússia interviu. Aí então, por quase 15 anos, a Rússia segurou as pontas, né? Só que agora, meio que enfraquecida aí pelo conflito ucraniano, ela tendo que voltar suas atenções para o que ocorre lá, né? Ela meio que eles devem ter entrado numa espécie de acordo, com toda certeza, porque o avanço foi muito rápido. Se os russos realmente quisessem, eles iriam impedir esse avanço com os seus aviões, né, que estavam ali, né? Mas olha só, meus amigos, vamos levantar algumas questões aqui que merecem atenção. Fica algumas perguntas aí, né? Fica algumas perguntas. Por que isso ocorreu logo agora? Como falei, a Rússia ela vem enfrentando aí uma guerra já longa e todos os esforços devem ser voltados aí para dentro da Ucrânia. De acordo com algumas informações aí, teria havido reuniões entre a inteligência turca, israelense e também da Rússia. Então teria havido um acordo aí, né, por debaixo dos panos, para te retirar o Assad de lá e ter uma transição pacífica aí, desse governo, né? E a pergunta que fica e esse grupo HTS? Quem financiou? Quem está por trás dele? Quem tem interesse aí na queda do governo sírio? São perguntas que toda pessoa que raciocina deve se fazer, né? Quem tem de fato interesse em que Assad saia de lá? Tem várias informações sobre isso, né? Antes do avanço do HTS, o chanceler sírio denunciou a interferência regional e internacional em seu país, e, segundo ele, tem como objetivo dividir a região. Então, diz aqui o ministro das Relações Exteriores da Síria, Bassam al-Zabak, denunciou nesta sexta-feira a interferência regional e internacional em seu país, que, segundo ele, tem como objetivo dividir a região. A interferência regional e internacional em tudo o que está acontecendo atualmente na Síria visa dividir a região novamente e redesenhar o mapa político. Então, aí a gente tem responde essa questão, né, de que quem tem interesse em redesenhar o mapa geopolítico da região, então a gente tem aqui essa figura, Netanyahu, que celebra a queda de Assad na Síria como dia histórico no Oriente Médio, né? Então, a gente responde aí uma das perguntas, e claro, não só Netanyahu, mas também Estados Unidos, Europa
todos esses países aí têm interesse em colocar um governo pró-Ocidente naquela região. Lembrando que a gente está já numa terceira guerra mundial, só que de baixa intensidade, é meio que uma guerra fria, né? Com conflitos por procuração, e a Síria é mais um país que tá com esse conflito por procuração que se iniciou aí lá desde 2013 a 2015, né? Com a chamada Primavera Árabe. Mas continuando aqui, deixa eu ver se eu destaquei mais alguma coisa. Olha só. Embora todos queiram remover o governo de Assad, eles estão divididos por ideologias, conflitos de personalidades e às vezes apoio externo. Embora o HTS tenha usado seu domínio na província de Idlib desde 2019 para restringir a competição entre facções. Então, alguém organizou todos esses grupos que eram contra aí o governo de Assad, né? E eles estavam localizados nessa cidade aí de Idlib e deve ter tido muita ajuda por trás, né? Porque os equipamentos eram novos, eles tinham veículos blindados, tinham drones, enfim, tinha um aparato tecnológico que que não caberia aí, né, sem uma ajuda. Ó, o comando e o controle de suas unidades e sua coordenação geral e apoio estrangeiro, especialmente da Turquia. A Turquia, ela tem interesse em porque a Turquia ela recebeu mais de 1 milhão de refugiados, né? Então isso tem um peso na economia aí dos turcos. Então eles têm interesse em devolver esses refugiados para a Síria, e isso só seria possível com a derrubada desse governo, né, do governo Assad, que não morreu, né, ele recebeu asilo aí na Rússia. E vamos ver o que mais aqui. Então, o HTS e os grupos associados estão mais organizados, mais disciplinados e mais bem equipados do que antes, né? Eles também têm usado novos armamentos, especialmente drones, com um multiplicador de força, né? Então, como vocês podem ver, não é um grupo qualquer, eles receberam muito apoio do Ocidente, né? E a Turquia já posicionou tropas dentro da Síria, né? A gente não sabe o que eles vão fazer lá. A Israel também posicionou já tropas nas fronteiras aí da Síria, já fez bombardeios aí em mais de 75 alvos em poucos dias, né? Acho que 2 dias, destruiu toda a frota naval dos sírios, enfim. Como vocês podem ver, Sion avança, né? Aquela profecia de Parravitini que eu vou mostrar novamente para vocês. Então eu separei outra aqui, ó, os diferentes grupos rebeldes que querem o poder na Síria. Então a Síria, talvez, se ela não tiver muita ajuda, se não houver aí uma ampla coalizão para reestruturar a Síria, ela tem grandes chances de ficar como a Líbia, né? Vocês lembram aí do que aconteceu com a Líbia? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, eu separei aqui várias informações para vocês, mas eu não vou ler tudo porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? O que é esse grupo HTS, né? O HTS, ele é um grupo que surge como uma derivação da Al-Qaeda, né? E como vocês sabem, a Al-Qaeda ela foi criada ainda lá naquela época do conflito no Afeganistão, que a União Soviética tinha entrado lá no âmbito aí da Guerra Fria, e os Estados Unidos treinaram e equiparam os rebeldes ali, os talibãs, para contra-atacarem aí os russos, né?
Então, aí, nesse meio surge a Al-Qaeda como um instrumento da CIA para combater os russos, né? Uma guerrilha. Então, e esse grupo, né, o HTS, ele é uma derivação da Al-Qaeda. E por incrível que pareça, o líder desse grupo, ele fala que a guerra deles não é contra Israel, nem contra os Estados Unidos, né? E sim contra o Hezbollah e o Irã, né? Como vocês podem ver, provavelmente essa figura foi instrumentada para atender interesses do Ocidente, de Israel, da Turquia, enfim. Aqui diz, né, o que esperar aí desse grupo HTS, né? Aí um comentarista fala, né, estamos apenas começando com o HTS, que liderou o golpe sem derramamento de sangue, né? Só pelo fato de não derramar sangue, isso pode significar que deve ter tido um acordo ali por trás, né? Inclusive com a Rússia, porque os tentáculos do sionismo se estendem por muitos lugares, por isso que a gente tem essa profecia de Parravtini, vou mostrar aqui para vocês. Por isso a gente tem essa profecia de Parravtini com Sion, né? Esse é o mapa de Israel, sobre um globo, né? Um globo meio que partido ao meio. E isso mostra como são os tentáculos do sionismo com figuras muito poderosas, né? E isso vai até a Rússia, com pessoas influentes, com muito poder, aí dentro do governo russo, né? E isso também se estende para os Estados Unidos, claro, para a Europa, a Alemanha, enfim. E aí fica aquela questão, né, meus amigos? Derrubaram aí o ditador, né? Mas se a ditadura era tão ruim, por que que o país era muito melhor antes, né? Com um bom IDH, né? Com um povo que o Ocidente diz que sofria repressão, enfim, provavelmente sofria, mas se forem perguntar para as pessoas hoje, se preferiam antes, né, da derrubada aí do governo, ou após a revolução, eles vão falar, obviamente, que antigamente era muito melhor, porque antigamente a gente, por exemplo, né, a gente tem a comparação aqui de uma imagem do antes e depois, região central da maior cidade da Síria, antes e depois dos conflitos, né, que devastaram o país. A gente tem aqui piscina em praça pública, né, para as pessoas se refrescarem. A gente não tem isso aqui, né? E lá eles tinham isso. Então, a gente tem aí, ó, comparação do antes e depois. Se o ditador era tão ruim, por que que antes a gente tinha ali um país próspero, né? Com turismo, enfim, e depois a gente só tem destruição, né? Aí fica esse questionamento para vocês, né? Te vê aí como eles arrasaram o país. E a quem isso interessa? Quem isso interessa? A gente tinha turistas aí, né? Visitando, enfim. Depois é só destruição, né? Vocês podem ver. É triste. E o mesmo aconteceu também com a Líbia, como vocês sabem, né? Infelizmente, aquele país também foi destruído. Tinha o maior IDH aí dentre os países ali da África, do Oriente Médio. Depois que chegou aí, por exemplo, o Estado Islâmico, teve aí a cidade de Palmira, um local ali histórico muito importante, né? Que foi um dos centros da civilização humana, todo destruído, né?
Então, há de se perguntar a quem interessa isso tudo, né? Como eu disse, né? Quem celebrou aí foi Netanyahu. Lembram do mapa mostrando a reconfiguração aí do Oriente Médio sem a faixa de Gaza, né? E ele, aos poucos, de Israel vai tirando aí os seus inimigos do caminho. É, foi o Hezbollah, foi o Hamas e agora a Síria. E eles vão destruindo aí todo o chamado eixo da resistência, mas a gente sabe que as coisas podem mudar de uma hora para outra e fica a pergunta, né? Novamente, por que isso tudo, né? A Síria, ela é muito rica em petróleo. Existe uma especulação de que poderia passar aí criar corredores para escoar toda a produção de petróleo por dentro ali da Síria e assim isolar ainda mais o Irã, né? Há várias informações sobre isso, né? Tem muita especulação a respeito, né? O que disse aí Netanyahu logo após a queda do Assad, né? Ele disse o seguinte: nesta segunda-feira, Netanyahu parafraseou seus comentários de 9 de outubro de 2023, quando afirmou que a resposta ao ataque do Hamas 2 dias antes mudaria o Oriente Médio. Abre aspas, o eixo do Irã está começando a desaparecer. Estamos mudando o Oriente Médio, disse o premier à imprensa israelense nessa segunda-feira, né? Então, é isso que está acontecendo. Primeiro Gaza, depois Líbano, Hezbollah, agora Síria, depois o Irã, provavelmente quando Trump assumir o poder, que o Trump também é um sionista. Vocês lembram quando ele mudou aí a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, enfim, todo aquele imbróglio, né, que ocorreu aí no âmbito das embaixadas. E isso tudo é bíblico, né? A gente está presenciando aí eventos que poderão desencadear aquele apocalipse bíblico, quando todos disserem paz e segurança, eis que virá súbita destruição, né? Então a guerra civil na Síria, ela destruiu a economia daqueles países, né, com a contração de 85%, né? E a Síria pode virar uma nova Líbia, né? 10 anos após a revolta apoiada pela OTAN, a Líbia, por fim, pôs fim à ditadura de 42 anos de Muammar Gaddafi. E aí o país ficou empobrecido, né? Que outrora era riquíssimo, como eu falei. Agora aquilo, né? Todo ditador só é bom até o momento em que eles deixam de servir aos interesses daqueles que o colocaram lá no poder. Porque o ditador ele não foi... muitas vezes ele ascende ao poder com o apoio estrangeiro, né? E isso a gente viu acontecer com Assad, viu acontecer com Gaddafi, enfim. E aí, conforme eles não vão mais atendendo os interesses desses países que o colocaram, eles vão lá e tentam derrubar, né? É sempre assim. E eis que a gente tem essa profecia de Benjamin Solari Parravitini, que vocês já conhecem, a gente já falou bastante sobre ela. Inclusive, se vocês notarem aqui, tem a data que Parravitini fez essa profecia, que foi 1940, e aí quando a gente soma esses números, 1940 mais 5 mais 3 vai dar 1948, que foi aí o ano que foi fundado o Estado de Israel. E a gente tem aqui
E aí a gente tem aqui a profecia em questão que diz o seguinte, né? Sião virá, lentamente, mas virá. Foi lá no século XIX ainda que foi feito aí o primeiro congresso, a primeira conferência sionista traçando os planos para a criação de um Estado sionista. Então demorou aí mais de 100 anos para esse essa estratégia ser concretizada, e Parravitini coloca, né, essa chegada lenta e gradual do sionismo, inclusive colocando como símbolo uma tartaruga ali com uma cabeça olhando para frente e esteira, né, no lugar das patas da tartaruga, simbolizando que isso se dará através do aparato militar, né? E isso de fato acontece. Israel se impõe pela força militar, né? E tem como instrumento a morte. Por isso a foice aqui, né? Só que isso tudo tem um limite e mais cedo ou mais tarde a lei do karma vai acabar triunfando, né? Vai pesar sobre essa esse sionismo e aí surgirá uma nova Israel, né? Então, meus amigos, não sei se ficou claro, não sei se eu me delonguei demais, mas o fato é que a queda da Síria, a queda de Assad, atende interesses de países que estão no entorno, incluindo Israel, Turquia, os europeus com certeza, e o próprio Estados Unidos. E nesse momento a gente não sabe qual será o futuro aí da Síria. E a gente volta a se falar aí durante a semana, né? Talvez sexta-feira a gente vai ter aí um vídeo sobre as profecias, né? Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.